Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre as fases da vida. Isso mesmo. Todo ser vivo, ele passa por duas etapas, que é o nascimento, quando ela começa, e a morte, quando ela termina. Entre essas duas etapas, varia bastante. Acontece algumas fases da vida. Vamos conhecer essas fases? Vamos lá? Agora na página 160, nós temos a imagem da avó segurando sua neta. Acompanhe a leitura com a tia. Nem sempre fui assim. Meu corpo e meus gostos mudaram desde que nasci e poderão mudar ao longo da vida. Isso também aconteceu e continuará acontecendo com você. Ao longo dos anos, à medida que essas mudanças ocorrem, passamos por diferentes fases da vida. Assim como os outros animais, os seres humanos crescem e se desenvolvem também. Com o passar dos anos, as pessoas mudam. Essas mudanças são físicas e de comportamento. As mudanças que ocorrem nas características físicas do corpo, elas são chamadas de mudanças físicas. É quando o nosso corpo se modifica. Já as mudanças no modo de pensar e agir, nos gostos e nas vontades, são chamadas de mudanças de comportamento. Podemos dividir a vida em 4 fases: infância, adolescência, fase adulta e idosa. Vamos conhecer agora essas fases? Infância. A infância é a primeira fase da vida. Ela se inicia a partir do nascimento do bebê e dura até aproximadamente 12 anos de idade. É a fase de vocês. Esse é um período de muita aprendizagem. É quando começamos a descobrir o mundo e as relações entre as pessoas. Aprendemos regras e limites. Somos bem dependentes dos pais ou responsáveis. Durante a infância, o corpo humano cresce rapidamente, se comparando com as demais fases da vida. Por volta de 6 meses de idade, os dentes começam a surgir. Esses dentes são temporários e serão substituídos por outros dentes, que são permanentes. Por isso que vocês ficam de janelinha, viu? Além do desenvolvimento físico, o desenvolvimento intelectual é bastante acelerado durante a infância. Nessa fase, aprendemos a falar, a andar, a escrever, a ler, entre outras atividades importantes. Agora nós vamos falar da adolescência. A adolescência é o período da vida que se inicia aproximadamente aos 12 anos de idade e vai até os 19 anos de idade. Na adolescência, ocorrem muitas mudanças físicas no corpo dos meninos e nas meninas. Muda a voz, muda a estatura. Além das mudanças físicas, a maneira de pensar e agir muda muito durante a adolescência. Essa é uma fase das decisões, como a escolha de uma profissão. Fase adulta. Na fase adulta, as responsabilidades aumentam, trabalhamos e construímos o nosso futuro. Geralmente, a fase se inicia por volta dos 19 anos e vai até o final da vida. Geralmente, na fase adulta, as pessoas desenvolvem diversas atividades, trabalham e têm uma profissão. Na fase adulta também, muitas pessoas se casam e planejam ter filhos. Velhice, fase conhecida também como melhor idade. É a fase que possuímos maior experiência de vida e podemos ensinar as pessoas mais novas. Estão na fase adulta, mas possuem mais de 60 anos de idade. Todo adulto com mais de 60 anos é chamado de idoso. Na fase adulta, o corpo humano continua mudando e envelhecendo, uma característica natural de todo ser vivo. Em geral, nas pessoas idosas é mais fácil observar alguns sinais de envelhecimento, como as rugas, os cabelos brancos. Além disso, é natural os idosos apresentarem movimentos do corpo mais lento e muitas vezes a visão e a audição reduzidas. No entanto, os idosos podem manter uma vida ativa e saudável,
ter uma alimentação equilibrada e nutritiva, fazer exames médicos com frequência, praticar as atividades físicas regularmente e ter momentos de lazer, entre outras atitudes, possibilitam que essa fase da vida adulta seja vivida intensamente e de maneira saudável. É a fase dos nossos vovozinhos, não é verdade? E você? Em qual fase da vida você se encontra? Infância, juventude, idade adulta ou velhice? A tia deu uma dica lá no início do vídeo. Responde pra tia no caderno de ciências. Combinado? Agora vocês vão fazer as atividades do módulo. Combinado? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.